Sun Jinwoo derrotou os monarcas do gelo e das feras. Ele também reencontra seu pai, porém Sung Woo-hwan, que é o pai de Jinwoo, estava em seus momentos finais. O pai abraça seu filho antes de desaparecer e Sung emite um grito tão alto quanto a dor de seu coração. Enquanto Sung se despedia de seu pai, vemos sua família em casa. A chuva caía e enquanto Jin-ah estava triste e preocupada, sua mãe olhava pela janela. A mãe de Sung finalmente diz para sua filha que já era hora de se mudarem dali. A mulher que esperou anos por seu marido, com a esperança de que ele iria voltar algum dia, agora sabe que deve seguir em frente. Elas podem ir agora. Enquanto isso, Sun Jinwoo furioso gritava: "Escutem aqui, monarcas! Vocês vão pagar pelo que aconteceu hoje. Me ouviram, monarcas?" O dia em que o grito do Monarca das Sombras chocou o mundo inteiro. Esse foi o dia em que o prelúdio da guerra surgiu. Vemos um drone que sobrevoava o local. As imagens eram transmitidas pela TV e os repórteres diziam: "O caçador Thomas Andre não está em estado crítico. Podemos ver as ambulâncias no local. Estão transportando os feridos para os hospitais mais próximos. O monstro que massacrou os cidadãos parou de se mover. Apenas seus rastros sobraram agora, que se transformou em cinzas." Sun Jinwoo chega em sua casa e abraça sua mãe e irmã. A família agora está reunida. Enquanto isso, os caçadores de rank S da Coreia se encontravam. Choi Jong-in dizia: "Presidente Baek não parecia estar tão bem antes, conseguiu se acalmar?" O Tigre Branco então responde: "Deveria secar esse suor frio na sua testa antes de falar comigo." Jong-in fala que tem uma pílula calmante se o caçador de rank S precisar, mas seu coração não está mais batendo sem controle, não é? Enquanto isso, o presidente da Associação de Caçadores, Wo Jin-chul, dizia: "Acho que acabou agora. Uma besta demoníaca, a mulher que atacou a cidade agora há pouco e aquele cara branco." Wo Jin-chul se lembra da promessa de Sun Jinwoo: "Vou matá-lo com minhas próprias mãos. Vou matar a besta demoníaca que atacou o presidente Go-gun-hee." Escorrendo lágrimas em seus olhos, Wo Jin-chul finalmente entende. O monstro de branco era o responsável por tirar a vida do presidente. Obrigado, caçador Sun Jinwoo. A Associação de Caçadores anunciou que os monstros que apareceram na cidade eram bestas não identificadas. Os danos causados à cidade foram imensos. Porém, o verdadeiro desastre viria em alguns dias. Vemos o portal gigantesco de rank S no céu da cidade. Ele ainda não foi fechado. Nas ruas da cidade, em ruínas, vemos vários caçadores que se preparavam. Dentre aqueles caçadores, haviam pessoas que vieram de outros países. Dentre eles, vemos os caçadores chineses, e ninguém menos do que Liu Zhigang, o caçador mais forte da China, que dizia: "Então esse é o portal colossal, é grande como eu ouvi falar. Mesmo se todos os caçadores do mundo se juntassem, eles seriam apenas sugados naquele portal e sumiriam." Também vemos Thomas Andre e sua guilda. O caçador mais forte dos Estados Unidos falava: "Vai começar em breve." O presidente Wo Jin-chul estava entre eles e falava em pensamentos. Essa é a primeira vez que tantos caçadores de todo o mundo se reuniram em um só lugar. Imagino quantos vão sobreviver. E à frente de todos eles estava ninguém menos do que Sun Jinwoo, o monarca das sombras e caçador mais forte da Coreia. Os olhos de Sung brilhavam. Ele estava diferente de antes e ao seu lado vemos a caçadora de rank S, Cha-hain, que dizia: "Nunca vi você ficar tão nervoso antes, Jinwoo." Sung fica surpreso por essas palavras e em pensamentos falava: "Logo o portal vai se abrir." De repente a quebra de dungeon acontece. O portal começa a se trincar. Todos os caçadores se preparam para a batalha e de repente vemos asas negras saindo de dentro do portal. Aquele era um exército gigante. Os caçadores se preparam em suas posições. Eles precisam exterminar os monstros. Porém, Sun Jinwoo estava surpreso. Saindo do portal, vemos um exército de governantes das sombras, além de enormes dragões feitos de sombras. Dentre aquele exército de seres celestiais e dragões, vemos o surgimento de um poderoso general. Esse é um dos soldados das sombras mais poderosos, que foi servo de Ashborn, o monarca das sombras original. Sem entender o que estava acontecendo, um dos caçadores grita para que todos ataquem. Mesmo apreensivos e com medo daqueles seres extremamente poderosos, os caçadores avançam com seus poderes. Porém, de repente, uma poderosa voz ecoa naquele lugar, e junto dessa voz, uma pressão mágica que paralisa a todos. Sun Jinwoo gritava: "Ninguém se mexa!"
Os caçadores perguntam por quê, porque Sun Jinwoo estava impedindo a todos. Os caçadores gritavam para cessar o ataque, e o presidente, o Ojinchu, perguntava: Caçador Sun Jinwoo, mas por quê? Sung responde que estava tudo bem. Nesse momento vemos aqueles seres angelicais, feitos de sombra, descendo dos céus. Aquele general que se aproximava era realmente poderoso. E com medo, o caçador de rank S Choi Jong-in se perguntava o que Sung estava pensando. Você está mesmo planejando lutar contra essas bestas demoníacas de frente, ao invés de atacá-las, enquanto ainda estão no meio do ar? Sun Jinwoo então avança. Ele caminha lentamente até ficar de frente com aquele ser colossal. O exército celestial das trevas estava à sua frente. Sung se põe na frente deste general das sombras, um ser que já foi um fragmento de luz mais brilhante, mas agora é um morador do abismo, um ser abissal. Sung olha para ele e rapidamente aquele ser se coloca de joelhos. A sua força era tamanha que seus joelhos quebram o chão, e ao se curvar, ele então se apresenta: Sou o grande Marechal Belion. Nós saudamos nosso Senhor. Dragões e soldados celestes, todos eles descem dos céus e se curvam perante seu novo mestre. Eles veneram Sun Jinwoo, o novo monarca das sombras, que lidera esse exército, o exército original de Ashborn, o grande fragmento de luz mais brilhante e primeiro monarca das sombras. O Ojinchu e os outros caçadores estavam assustados. Ele pergunta o que diabos eram esses seres e o que estavam fazendo. Thomas Andre estava surpreso. Ele pergunta para Lennart Nierman se ele conseguia ver isso. O caçador mais forte da Alemanha responde que sim, mesmo que apenas um dragão seja o bastante para colocar a humanidade em risco, há 3 deles em um só lugar. Esse é o verdadeiro exército das sombras. Deve ser o que o antigo monarca das sombras Ashborn deixou para mim. Na sombra de Sun Jinwoo, vemos seu exército, o exército dos seres que ele recrutou. Igris foi um presente de Ashborn, porém Iron, Tank, Grid, Feng e Dima, os gigantes e Beru foram conquistas de Sun Jinwoo. Sung dizia: é agora que a guerra vai começar para valer. Alguns dias depois, na Associação Coreana de Caçadores, somos levados até a sala de reunião do Comitê de Medidas Emergenciais. A imprensa estrangeira está pedindo uma explicação oficial do que aconteceu. A Associação Americana de Caçadores está pedindo a revelação da localização do caçador Sun Jinwoo. O quartel anti-desastres está perguntando se podem permitir que as pessoas que foram evacuadas voltem para a cidade. O programa do canal de caçadores está pedindo uma entrevista com o caçador Sun Jinwoo. Essas eram as pautas da reunião, porém de repente alguém gritava: qualquer que seja esse programa aí, diga que são livres para fazer um programa com ele se conseguirem fazê-lo aparecer no canal. Sun Jinwoo era alguém reservado e não se comunicava com a imprensa. Enquanto isso, um dos homens ali presentes dizia: será que as invocações do caçador Sun Jinwoo tinham que aparecer daquele jeito? O Ojinchu falava: você está me dizendo que era melhor que as bestas demoníacas estivessem saído daquele portal gigante? O homem fica envergonhado, sabendo que acabou de falar uma grande besteira. O Ojinchu continua: pensa mesmo que ao invés de receber ligações pedindo entrevistas, deveríamos estar recebendo ligações das famílias de caçadores mortos para então sairmos dessa situação completamente livres? Centenas de milhares de bestas demoníacas saíram daquele portal gigante e elas se juntaram ao exército do caçador Sun Jinwoo, quem diria? Estou ciente que todos devem estar confusos com o desaparecimento repentino do caçador Sun Jinwoo, mas não é a primeira vez que ele faz isso. Precisamos começar a nos acostumar com isso. Se nós, como associação de caçadores, não pudermos entender o sofrimento do caçador Sun Jinwoo, então quem vai? O homem então diz: peço desculpas, presidente, eu estava errado. O Ojinchu se perguntava o que o caçador Sun Jinwoo estava fazendo agora. Nas montanhas, vemos algumas crateras no chão. Sun Jinwoo estava ali. Ele treinava suas novas invocações. Sung estava de pé nas mãos de Feng, que utilizou sua magia hino dos gigantes. Sung observava o confronto entre seus 2 exércitos, o exército que ele utilizava e o exército original do monarca das sombras. Ao seu lado estava Belion, que dizia ter uma batalha de treinamento dividindo o exército em 2. Nunca pensei nesse tipo de treinamento militar.
Sung fala que os seus soldados não podem morrer, então não tem problema. De repente, Beru se coloca diante de Sung Jin-woo. Ele dizia: meu rei, por favor, teste minhas qualificações para a posição de grande marechal. Sung fica surpreso e então resolve testar as habilidades de Beru. Ele deveria enfrentar Belion, o soldado mais poderoso do Monarca das Sombras. Beru então dizia: como comandante, eu desafio o grande marechal Belion para um duelo. Sung Jin-woo sorri. Uma batalha entre dois comandantes será interessante. Beru e Belion estão frente a frente. Esse era um desafio da sombra mais poderosa de Sung Jin-woo contra a sombra mais poderosa de Ashborn. Beru demonstra o seu valor e por isso quer testar o seu poder em Belion. Seu desejo é se tornar o novo grande marechal do exército das sombras. Beru emite um poderoso rugido. Aquele som estridente é o barulho do rei das formigas quando entra em uma batalha. Belion, que já foi um dia o servo mais poderoso de Ashborn, também era da mesma raça que os governantes. Ele saca sua espada. Aquela lâmina negra gigantesca era tão poderosa quanto intimidadora. Sung estava surpreso e dizia em pensamentos: ele usa uma espada longa assim como o Ygritte, porém ele é bem maior do que o Ygritte, e sua lâmina também. Presumo que ele use mais a força do que a velocidade. Beru parte rapidamente para cima de Belion. Sabemos que o Rei Formiga é muito orgulhoso de sua velocidade. Sung acredita que Beru pode ter uma chance nesta batalha, se Belion realmente for uma sombra focada em força. Porém, de repente, a sombra gigante balança sua espada. Aquela espada longa então se transforma em um chicote de lâminas. Até mesmo Sung Jin-woo fica surpreso. O alcance do ataque de Belion é ainda mais extenso do que imaginava. Beru desviava dos golpes desferidos com aquela espada. A formiga das sombras aos poucos conseguia se aproximar de seu alvo. Ele passa por dentro dos círculos feitos pela espada de Belion. Porém, nesse momento, o grande marechal mais uma vez balança sua espada. Ele consegue capturar Beru facilmente. Belion nem sequer se moveu 1 milímetro desde que a luta começou. Beru fica preso entre as lâminas daquele guerreiro. E observando aquilo, Sung Jin-woo se pergunta se a luta já acabou. Quem imaginaria que ele neutralizaria o ataque de Beru em apenas um instante? Os reflexos dele estão além do que Sung imaginava. Beru então se arrasta para tentar se aproximar de Belion. Uma de suas mãos ainda estava livre, porém Sung dizia que cada ataque de Belion é forte o suficiente para destruir a terra abaixo dele. Ele não é um grande marechal por acaso, porém não deveria baixar a sua guarda ainda. Beru se aproxima o suficiente de Belion, seus olhos brilham e com um poderoso rugido, ele avança. Beru crava suas garras no peito do grande marechal e utiliza suas presas para atacar. Sung diz que a maior força de um inseto está em sua resistência. Enquanto isso, somos levados até o aeroporto internacional de Pequim. O caçador mais forte da China voltava para seu país. Esse é Liu Zhigang. Os jornalistas cercavam os caçadores. Eles estavam de volta após irem ajudar a Coreia do Sul. Um dos jornalistas se aproxima dizendo: mesmo que muitos estejam enviando apoio para o caçador Liu por sua grande escolha em ajudar a Coreia do Sul, há muitos que pensam que não há motivos para ajudarmos. Tem algo que gostaria de dizer sobre isso? Liu Zhigang pergunta quem diabos estaria falando esse tipo de besteira. Esses caras devem ser acéfalos, ou então americanos, que não tiveram uma aula de geografia. Será que eles não sabem qual país fica logo acima da Coreia do Sul? Se tiver alguém idiota o bastante para falar algo assim, por favor responda dessa forma. Eu, Liu Zhigang, não estava confiante o bastante em conseguir impedir algo caso o caçador Sung Jin-woo falhasse. Então por isso eu fui ajudá-lo. Se alguém tiver um problema com isso, podem ir enfrentar os monstros por conta própria. De repente, Liu Zhigang se assusta. Naquele mesmo instante, todo mundo fica perplexo. Nos céus da China, acaba de surgir um portal gigantesco de classe S. Liu Zhigang e os outros que estavam ali não conseguiam sequer acreditar nisso. Enquanto isso, o monarca da transfiguração, Yogg-Moth, estava tendo uma reunião com o monarca dos dragões que dizia: entendo, então o monarca das sombras se virou contra nós. Muito bem, vou cuidar dele por conta própria. Não precisam fazer nada. Temos que impedir mais perdas nas nossas forças. Meus soldados, preparem-se para a batalha. Atrás do monarca Antares surgem vários dragões extremamente poderosos.
esses são os seus servos. Enquanto isso, na batalha entre Bero e Belion, vemos a Formiga das Sombras sendo atirada ao chão. A lâmina passa próxima à sua cabeça. Bero estava caído e o grande marechal estava de pé. Todo o exército das sombras presencia a derrota de Bero, porém a Formiga de joelhos diz para seu senhor que ainda poderia continuar. Porém Sung o pergunta: Bero, por que está tão obcecado em se tornar o grande marechal? Bero responde que deve fazer isso para ficar sempre ao lado de seu soberano. Jinwoo então dizia: então o grande marechal pode ficar do meu lado direito e você do meu lado esquerdo. Bero começa a chorar, ele se emociona com a benevolência de seu rei. Nesse momento Ygritte também pede a chance de desafiar Belion, porém Sung responde que não. Ygritte poderia proteger as suas costas. Enquanto isso, outro grupo de sombras estava reunido. Sung se perguntava o que eles estavam fazendo. De repente, 2 dragões disparam fortes rajadas de fogo para o céu. Enquanto isso, ao lado de outro dragão, Feng utiliza sua magia. Ele utiliza o orbe da avareza que consegue duplicar a força de seu poder mágico. Com o hino do dragão, ele dispara uma rajada de chamas nunca antes vista. Esse é um poder de destruição além da imaginação. Aquele poder poderia ser visto ao longe daquela ilha. Todos os orcs superiores estavam comemorando o poder do orc xamã, enquanto os dragões ficam nervosos por ele possuir um poder de fogo tão grande. Sung se perguntava se utilizar o orbe da ganância não seria trapaça. Enquanto isso, algumas sombras formiga carregavam pedras e madeira. Sung pergunta o que elas estavam fazendo e Belion diz que eles estavam planejando criar um lugar para ficarem. Então Sung poderia descansar confortavelmente enquanto eles esperavam ali por seu rei. Sung se perguntava se Bero deu essa ordem. Belion pergunta para seu rei por que ele não estava chamando seus soldados de volta para sua sombra. Sung responde que queria deixar todos expirarem um pouco. Eles estavam presos na fenda dimensional até virmos para cá. Belion está triste com o fato de que não poderá mais vê-lo. Ashborn, o antigo monarca das sombras. Belion dizia: eu estava ao seu lado quando ele enfrentou os governantes que se opuseram ao ser absoluto e me autoproclamei seu primeiro soldado quando ele recebeu o poder da morte. Estive ao lado dele por quase uma eternidade e nunca duvidei de suas decisões uma vez sequer. Sung diz que queria ouvir mais sobre a história de Belion e Ashborn, por isso gostaria que o grande marechal contasse para ele. Belion responde que essa pode ser uma longa história. Eu ainda era um fruto da árvore do mundo. Todos os soldados do céu nasceram dos galhos da árvore do mundo, no formato de um fruto. Sung fica surpreso. Você era um fruto? Belion revela que essa árvore é grande o bastante para cobrir todo o céu com os seus galhos e assim continua a história. Tempo depois, Sung diz que precisava avisar as outras pessoas sobre a chegada dos 8 exércitos, que podem vir a qualquer momento. Ele precisa avisar que uma guerra está se aproximando e Sung não pode prometer a segurança de todos. Em sua casa, Sung Jinwoo prepara um jantar para sua mãe e irmã. Enquanto eles têm um momento em família, Sung estava preocupado. Ele não podia prometer que o mundo iria continuar como sempre foi, depois da batalha que está por vir. Esse é o tamanho do poder do Rei dos Dragões que ele viu nas memórias de Ashborn. A mãe de Jinwoo experimenta a comida. Jinha pergunta se estava gostoso. Ela nunca adivinharia que seu irmão iria cozinhar tão bem. Deveria provar isso também. Ele é muito bom em fazer aperitivos. Enquanto elas comiam, Sung pensava: o Rei dos Dragões e seu exército da destruição transformou tudo o que estava em seu caminho em ruínas e cinzas. E inimigos assim agora estão atrás da terra. E é por isso que todos devem se preparar para o que está por vir. A mãe de Sung pergunta se algo estava acontecendo. Jinwoo pergunta o que ela queria dizer com isso. E sua mãe o responde: quando seu pai estava prestes a fazer algo perigoso, ele sempre cozinhava algo assim para mim. Você realmente se parece com ele. Sung fala que isso não tem nada a ver, e de repente ele percebe que alguém estava na porta. Sung sai para atender. Jinha fica surpresa, já que ninguém tinha tocado a campainha ou algo do tipo. Sung abre a porta e pergunta o que seria. Quem estava ali era o pai de seu sócio, Yojinho. Ele dizia: Caçador Sung Jinwoo, peço desculpas por vir sem avisar, mas poderia por favor nos dar um momento? Enquanto andavam, ele dizia: pensei ter acordado do sono eterno porque era especial.
Mas então eu percebi que milagres assim não acontecem tão facilmente. E como as únicas pessoas que acordaram do sono eterno foram eu e sua mãe, não pude deixar de suspeitar que foi você. Por que me ajudou? Sung então responde, eu decidi que você era alguém confiável. Se fosse alguém que faria qualquer coisa para ter o que quer, não teria arriscado nada para te salvar. Yo Byung-han fica surpreso e dizia, então quer dizer que foi por eu não ter tentado usar o Jinho? Sung fala que sim, e Yo Byung-han não sabia como agradecer. Por favor, me deixe devolver ao menos metade, ou melhor, metade da metade deste favor. Eu te imploro, tem algo que queira? Sung responde que não tem algo que ele realmente queira, mas se algo acontecer com ele, gostaria que cuidasse de sua mãe e irmã. Yo Byung-han pergunta se isso realmente seria o bastante. Sung fala que sim, seria mais que o suficiente. O homem entende e pede para que Sung deixe tudo com ele. Essa era uma promessa. Um portal de Rank S apareceu no céu da China. Esse é um portal colossal em Xangai. O presidente, Wo Jin-chul, estava analisando isso ao lado de Sun Jin-woo. Ele dizia, não só na China, 8 portais parecidos apareceram ao redor do mundo, e quase todos de uma só vez. Caçador Sung, o que acha? Sung responde que esses portais não seriam parte de seu exército das sombras. Eles são portais inimigos. Sung pergunta se o presidente confiava nele, e Wo Jin-chul responde que sim. Sung então pede para que ele acredite no que iria mostrar agora. Ele toca na cabeça de Jin-chul e rapidamente várias imagens e memórias são lançadas em sua mente. Imagens das memórias vividas por Sun Jin-woo em suas batalhas, a história dos monarcas e também dos governantes. Wo Jin-chul fica em choque. Aquilo seria impossível. Como podem existir coisas assim? Sempre pensei que os deuses deram um poder especial para os humanos. E por isso pensei que precisávamos proteger a humanidade lutando contra as bestas demoníacas. Mas se o que me mostrou for realmente verdade, então o que eu pensava não era nada além de arrogância. Eu entendi tudo errado, e pensar que os caçadores, ou melhor, que os despertados, eram só pessoas que conseguiriam sobreviver depois da guerra. É como se estivessem apenas selecionando alguns humanos para sobreviver. Essa não é uma guerra entre humanos e monarcas, mas sim uma guerra entre monarcas e governantes. Uma guerra entre dois grupos que têm muito poder, e com isso, como o caçador Sung está planejando lutar contra tais inimigos sozinho, Sun Jin-woo responde que é isso mesmo. Wo Jin-chul pergunta como eles poderiam ajudar. Tempo depois, vemos um jantar com várias pessoas importantes. Aqueles eram convidados do presidente Wo Jin-chul. Ele pergunta se alguém mais iria chegar, e seu assistente responde que não. Os 152 representantes dos países convidados estavam ali. O homem então pergunta o que o caçador Sung disse ontem ao senhor na sua sala. Nunca o vi tão pálido. Peço desculpas, eu não deveria ter perguntado algo assim. Jin-chul responde que está tudo bem. Em pensamentos, ele se lembra daquelas memórias. O exército dos dragões aparecendo de dentro da escuridão. E um único dragão gigante que estava voando atrás do exército. Com um poder que mesmo se todos os caçadores do mundo se reunissem para lutar contra ele, não conseguiriam sequer arranhá-lo. E a pressão desse poder que é o bastante para queimar todos os lugares do mundo com um único sopro. Eu senti como o caçador Sung planeja lutar contra eles. Wo Jin-chul liga para Jin-woo e diz, eu reuni os representantes de cada país como você pediu, onde você está agora. Rapidamente Sung aparece atrás de Wo Jin-chul e dizia, acabei de chegar. O presidente fica surpreso e sorrindo falava, acho que perguntar onde está é algo inútil. Vai haver pânico quando souberem daquilo, e alguns países não vão conseguir lidar com esse pânico. Sung responde que sabia disso. Wo Jin-chul entende. Se é isso que pensa, hoje a verdade será mostrada ao mundo. Vemos David Brennan, o representante dos Estados Unidos. Ele dizia, muitas pessoas se reuniram aqui, presidentes, primeiros ministros, mestres de guildas e o presidente da Associação de Caçadores. Todos devem estar se sentindo pressionados. Seria bom se o caçador Sun Jin-woo falasse que os portais não causaram tantos danos igual da última vez. Mas e se ele falar o completo oposto? Nesse momento, Sun Jin-woo fica frente a todas aquelas pessoas e dizia, todos irão passar por tempos difíceis. Ninguém conseguirá evitar a batalha. Eles aparecerão diante dos seus olhos
e destruirão tudo. Um dos homens dizia: realmente espera que acreditemos no que está dizendo. Não me diga que está falando que até mesmo os caçadores de ranking nacional não serão o bastante para pará-los. Sung então responde: ao menos centenas de milhares de bestas similares a Kamish, que é considerado o maior desastre do mundo, irão aparecer. Nem mesmo os caçadores de ranking nacional conseguirão contra eles. Os homens gritam para que Sung prove sobre isso. Caso contrário, eles não acreditariam em suas palavras. E espera que a gente acredite que centenas de bestas demoníacas com a mesma força de Kamish vão aparecer todas de uma vez. Sung então ergue seu punho. A mana de Jinwoo transborda. As pessoas daquele lugar ficam surpresas. E Sung cria 5 portais bem diante de todos ali presentes. As pessoas não conseguiam entender como ele conseguiu criar portais. O caçador Sun Jinwoo tem essa habilidade. Além disso, são muitos, criados de uma só vez. Sung então responde: nossos inimigos podem criar portais onde e quando quiserem, assim como eu fiz agora. Eles só estão fazendo isso com calma, por causa do tamanho enorme dos exércitos deles. Um dos homens pergunta se o caçador Sun Jinwoo seria um desses inimigos. Os soldados que você trouxe do portal foi para nos matar. Ao ver a besteira que ele mesmo falou, o homem se retrata. Apesar da dúvida, eu confio em você, caçador Sun Jinwoo. David Brennan então pergunta: agora que sabemos o que virá dos portais, o que precisamos fazer? Sung então responde: por favor, fiquem longe dos portais. Fiquem o mais longe possível de todos os portais. O que Sun Jinwoo disse na conferência foi um grande choque, com um aviso que a humanidade não conseguiria lidar com a quantidade de bestas demoníacas que sairá dos portais. Todos fizeram o máximo que puderam para ficar o mais longe possível dos portais. Sung então retorna até a ilha onde seus soldados das sombras estavam acampados. Ele observa uma sombra ao longe. Aquele era um castelo gigantesco, criado por seus soldados. Sung chama Beru e ordena que ele fique no chão. Jinwoo pergunta: chama isso de um bom lugar para eu ficar? Considerando o tamanho, é mesmo para eu ficar por aqui? Beru então responde: meu senhor, pensei que qualquer coisa menor não seria o bastante para você, meu rei. Sung pergunta por que Beru colocou aquela bandeira negra no topo do castelo. E de repente, Berion coloca sua cabeça ao chão ao lado de Beru. Sung entende, então isso foi ideia dele. Berion, o que acontece com os exércitos depois que o monarca deles morre? Seria você quem assumiria o comando do exército das sombras se eu morresse? Berion então responde: nossas vidas são ligadas às suas, meu rei. O momento em que você falecer também será o momento em que nós pereceremos. Sung em pensamentos dizia: a maior vantagem do exército das sombras é a sua lealdade, que coloca o mestre acima das próprias vidas. As vantagens e desvantagens são como os dois lados da mesma moeda, e os inimigos vão fazer tudo o que puderem para usar isso contra mim. De repente, Ygritte se aproxima e diz: meu lorde, não temos chance alguma numa guerra direta. Sung pergunta o quão maior o exército inimigo seria, se comparado com o deles. Berion então fala: acredito que os números deles serão ao menos 100 vezes maior. Sung entende, então quer dizer que eles têm ao menos 10 milhões de soldados. Enquanto isso, no Canadá, vemos o caçador de rank S, Jay Wills, que dizia: deixe de besteira, é o que eu teria dito ao caçador Sun Jinwoo se tivesse o contato dele. O jornalista pergunta se o caçador Sun Jinwoo não seria o mais forte dentre todos os caçadores do mundo. Não seria melhor levar em conta o aviso dele? Jay responde que não importa o quão bom o caçador Sung é, nem tudo o que ele diz é verdade. Caçador Sun Jinwoo, não importa o quanto tente nos assustar, não vamos deixar você ficar com todos os portais. Você não me assustou nem um pouco. O Odin mostrava essa reportagem para Sung e dizia: os caçadores estiveram se reunindo no Canadá com Jay Wills como líder. Como resultado, parece que outros caçadores fortes de outros países começaram a se preparar para uma raid também. O que planeja fazer agora? Sung diz que agora ele está indo para a China. Em pensamento, Sung dizia: é impossível que eu enfrente os 8 exércitos sozinho. Então preciso me livrar das ameaças mais próximas da Coreia primeiro, já que serão as maiores ameaças à minha família.
Vou cuidar dos outros monarcas depois disso. Quanto mais a batalha se arrastar, mais chances teremos de vencer essa guerra. Sun Jinwoo deseja ir até a China ajudar o caçador Liu Zigeng. O que vai acontecer agora? Sun Jinwoo chega na China. Ele dizia: ouvi dizer que os oficiais do governo estariam aqui para me cumprimentar, mas parece que o caçador Liu Zigeng veio aqui no lugar deles. Liu falava: eles estavam fazendo uns cartazes idiotas, então decidi vir te cumprimentar por conta própria. Ele mostra o caminho para Sun Jinwoo, e o Monarca das Sombras percebe que o portal realmente é gigantesco e poderia ser visto do aeroporto. Esse é o portal colossal que apareceu na China. Liu Zigeng, orgulhoso, também apresenta para Sun Jinwoo o exército de 100 mil caçadores de elite da China. Sung fica surpreso, já que a China possui 100 mil caçadores, talvez a batalha seria mais fácil. Liu Zigeng fala que além da quantidade, eles também possuem caçadores habilidosos e parece que em breve irá acontecer a quebra de dungeon. Sung então diz: saiam. De repente Liu Zigeng se assusta. De dentro da sombra de Sun Jinwoo surge seu exército. Aquele era o exército das sombras, cujos mais poderosos permanecem ao lado de seu mestre. Liu dizia em pensamentos: ele está em outro nível, essas coisas vão cair do céu nesse lugar, impossível. Ele pergunta se todos esses monstros são invocações de Sun Jinwoo. Beru se aproxima e diz: o lado esquerdo do rei é o meu lugar, quem ousa tomar meu lugar ao lado do rei? Sung pede para Beru se conter, ele era um aliado. Liu Zigeng fica surpreso, Sung consegue se comunicar com esses monstros. De repente, os caçadores avisam que o portal estava se abrindo. A quebra de dungeon acontece. Finalmente, a batalha vai começar. Sung se prepara, porém Belion dizia: mas que estranho, não sinto nenhuma presença no portal. Sung fica surpreso: não me diga que... E quanto aos outros portais espalhados pelo mundo? Belion então diz: de acordo com os outros soldados, todos parecem iguais. Sung estava surpreso. Quer dizer que todos os portais estão vazios? Espera, fui eu quem errou. Pensei que eles tinham criado diferentes portais em lugares diferentes para dividir o exército deles. Mas eles provavelmente colocaram todas as unidades no portal mais distante de mim. Nesse momento, vemos o portal que está posicionado no Canadá. O caçador mais forte daquele país, sendo esse o caçador de rank S Jay Wills, liderava alguns caçadores que iriam enfrentar os inimigos. Ele dizia: e pensar que todos estão confiando cegamente no caçador Sun Jinwoo. Quando Sun Jinwoo decidiu ir para a China, o Japão e a Rússia decidiram dar apoio a ele. Enquanto todos acreditaram no caçador Sun Jinwoo, nós não hesitamos. Além dos caçadores, que estavam posicionados para enfrentar os monstros no Canadá, vemos alguns cidadãos que estavam ali com cartazes, movidos pelo discurso de Jay Wills, que colocou a credibilidade das palavras de Sun Jinwoo em xeque. Vários extremistas se juntaram ali para dar apoio a Jay Wills, mesmo sendo pessoas comuns que não possuem poderes. Eles gritavam: não vamos desistir do Canadá, nossos caçadores vão proteger a nós e a nossa terra. Vamos vencer, não importa que besta demoníaca saia desse portal. De repente, a quebra de dungeon acontece. Jay Wills estava confiante, finalmente vai começar a batalha. Os caçadores que o acompanhavam ficam surpresos. Eles pensaram que as bestas iriam sair do portal assim que a dungeon fosse quebrada. Porém, isso não aconteceu. Será que o caçador Sun Jinwoo estava mesmo blefando? De repente, vemos um homem saindo de dentro do portal. Ele estava flutuando. Seus cabelos eram vermelhos como sangue, uma pura cor escarlate. Ele olha para baixo e observa todos aqueles humanos em frente ao portal. Jay Wills dizia em pensamentos: ele é um humano, é só uma pessoa. O homem que saiu do portal tinha olhos vermelhos, assim como seus cabelos. Suas roupas eram da cor branca e escarlate. Ele se aproxima de Jay Wills e pergunta: você é o rei desse lugar? Jay Wills fica surpreso. Ele acredita que aquele homem não é uma besta demoníaca e poderia ser um humano. Porém, um dos caçadores ao seu lado dizia: não há com o que ficar surpreso. Bestas demoníacas podem fazer seus próprios equipamentos. Eles usam um alfabeto único e vivem em uma sociedade hierárquica bem restrita. Resumindo, elas têm um nível de inteligência parecida com a dos humanos. Elas só nunca quiseram se comunicar com a gente até agora.
Não ficaria surpreso se as bestas demoníacas aprendessem o idioma humano para tentar se comunicar com a gente. Jay Wills então dizia em pensamentos: humanos e bestas podem se comunicar? Eu sabia que seria assim o motivo do caçador Sung conseguir tomar os soldados do primeiro portal para o lado dele. Era porque ele conseguia se comunicar com eles assim. Acho que eles estão perguntando quem é o rei para obedecer a esse rei. Jay Wills então fala: e se eu for esse rei? O homem de cabelos vermelhos olha para os lados e responde: parece que ele não está aqui. Esse homem, na verdade, é o monarca dos dragões, e ele procurava pelo monarca das sombras. Sung pede para um membro da associação de caçadores confirmar o que estava acontecendo no Canadá. Sung tem a ideia de ligar para Adam White, um dos membros da associação de caçadores dos Estados Unidos. Ele atende a ligação e Sung pergunta: Adam, pode me dizer o que está havendo no portal colossal do Canadá? De repente, Sung escuta um grito. Ele dizia: não me diga que você está aí. Adam revela que, junto dos outros agentes, estava acompanhando a raid no portal do Canadá. Sung pergunta por que diabos ele estava nesse lugar, e Adam revela que não podia ficar só olhando a situação no Canadá. Muitos dos agentes americanos foram mandados para aquele lugar. Sung percebe que eles ainda não perceberam o tamanho do exército inimigo. Ele pergunta se houve alguma mudança no portal. Adam fala que não, parece que estava vazio, assim como os outros. Estava bem quieto por ali. Sung fica aliviado, porém de repente, Adam diz: espere um pouco, tem algo saindo do portal, é uma pessoa, ela está saindo do portal. Sung então entende o que está acontecendo e falava: Adam, fuja, saia daí o mais rápido que puder. De repente chamas poderosas aparecem, os caçadores são atingidos e Adam dizia: os caçadores foram transformados em cinzas em um instante. Sung gritava: Adam, você ainda tem tempo, fuja enquanto pode. Você tem que sair daí o mais rápido possível. Adam revela que no céu ele conseguia ver inúmeros dragões e bestas. Todos os tipos de bestas se reuniram em um único lugar. Como isso seria possível? Vemos as pessoas comuns correndo o mais rápido que podiam. Sung estava triste, porém agora que chegou a esse ponto, posso pelo menos salvar o Adam. Se eu controlar a sombra que coloquei nele. De repente um orc das sombras aparece ao lado de Adam. Ele segura seu braço e diz: vamos teleportar agora. Porém, antes que Sung conseguisse salvar Adam White, o agente americano fica assustado. Ele percebe algo se aproximando. O monarca dos dragões estava ali e perguntava: aonde pensa que vai, sombra? Adam, assustado, dizia: Caçador Sung e eu. Antes que pudesse completar aquela frase, Adam White é transformado em cinzas pelo Monarca da Destruição, o Rei dos Dragões, Antares. O Monarca da Destruição apenas abriu sua boca e foi capaz de disparar uma intensa rajada de fogo. Aquele fogo não só matou Adam White, como também destruiu o orc das sombras de Sung Jin-woo. Sung via aquela cena pelos olhos de sua sombra. Ele sente a sua conexão com o orc das sombras se esvaindo. Sung fica furioso e dizia: merda, eu devia ter previsto isso, já que eles sabem que estão lutando contra meu exército das sombras, que se torna mais forte quanto mais as batalhas duram. Por isso, meus inimigos vão minimizar a quantidade de batalhas, concentrando todas as forças deles em apenas um só lugar. Eles abriram 8 portais como se fossem seguir o plano original, mas então enviaram todo o exército para o portal mais distante de mim. Esse foi um erro terrível meu. Mesmo se eu fosse para lá imediatamente, acabaria me envolvendo em uma guerra direta. Meu plano de ganhar tempo foi por água abaixo. Liu Zhigang percebe que Sung Jin-woo estava tenso e o agente da associação de caçadores informa que os caçadores do Canadá estão mortos. Sung se pergunta se realmente não poderia fazer mais nada quanto a isso. Enquanto isso, no Canadá, vemos Antares que dizia: o som do coração de uma pessoa viva batendo, o som dos gritos e da destruição, são como música para meus ouvidos. O monarca da destruição e rei dos dragões comemora sua primeira vitória. Ele olha para o céu e vê sua horda de dragões sobrevoando aquele lugar. E dizia: sim, agora acabamos os preparativos. Destruam tudo. Esse é o único propósito da nossa existência.
De repente, todos os dragões começam a cuspir fogo sobre aquela terra. O Canadá se transforma em um mar de chamas. E vendo tudo aquilo, ao lado do monarca da destruição, estavam os monarcas da transfiguração e do corpo de ferro. David Brennan dos Estados Unidos estava vendo as filmagens da destruição causada no Canadá. Em seu escritório, vemos uma mesa cheia de bebidas e David dizia: todos devem ter morrido, os caçadores, os agentes e os repórteres no local, centenas de dragões junto de um mar de gigantes, bestas e insetos. Esse desastre não pode ser contido pelos humanos, estão todos mortos, já era, é só questão de tempo até que cheguem nos Estados Unidos. Agora entendi porque o caçador Sun Jin-woo avisou a todos para ficarem o mais distante possível dos portais. Esse mundo já era. Sim, acabou. De repente uma sombra se manifesta no escritório de David. Quem chega ali é ninguém menos do que Sun Jin-woo. David fica surpreso e Sung dizia: vim aqui de repente porque estou procurando por uma coisa. Pedras de runa. Por favor, me dê a runa deixada por Kamish. David Brennan então responde: como deve saber, a runa de Kamish está sob posse da Associação de Caçadores. Porém, de repente, David fica em silêncio. Ele dizia em pensamentos: o que eu estou dizendo, a Associação de Caçadores ainda importa de alguma coisa? Aquelas runas não significam nada se todos os Estados Unidos estiver prestes a ser destruído, quanto mais a Associação de Caçadores. Foi mal, acho que ainda estou meio bêbado, posso entregar as pedras de runa, mas por que precisa delas? Sun Jin-woo responde que irá usá-las para contra-atacar os inimigos. David então leva Sung até as instalações onde a runa estava guardada. Ele dizia: você não disse que seres chamados de governantes enviaram aquelas bestas demoníacas para cá? Então o que são essas pedras de runa que vêm de dentro dos corpos das bestas demoníacas? Sung então responde: são presentes dos governantes para ajudar as pessoas a matarem as bestas mais facilmente. O que eles querem é que haja batalhas intensas entre humanos e bestas demoníacas, o que faz com que a mana seja mais forte aqui. O sacrifício de humanos é apenas um efeito colateral e não o objetivo deles. Quando uma besta demoníaca morre, as habilidades dela são seladas nessas runas. Os governantes criaram as pedras de runa para ajudar os humanos a matarem as bestas. David pergunta se Sung conseguiria parar os monarcas com a ajuda das runas. O caçador responde que irá tentar, porém gostaria de pedir mais um favor. Somos então levados até outro local. Aquele lugar se parecia com um grande castelo. Vemos a senhorita Selner que dizia: nunca pensei que alguém viria me procurar em uma hora dessas. Você não é a pessoa que conheci. Antes a escuridão existia dentro de você, mas agora você é a própria escuridão. À frente da senhorita Norma Selner, vemos Sun Jin-woo que dizia: sou a mesma pessoa que conheceu, madame. Eu apenas me tornei um com a escuridão que viu antes. Você disse que podia ver o futuro, não é? Então posso pedir para que olhe o meu futuro? A senhorita Selner entende aquele pedido. Ela segura a mão de Sun Jin-woo e fecha seus olhos. De repente, Norma Selner começa a chorar. Ela dizia: você realmente planeja aguentar tudo sozinho? Sung sorri e ela pergunta como isso seria possível. Como uma única pessoa pode carregar tanto peso sozinha? Está pensando em proteger tudo se sacrificando. Sung sorrindo falava: então felizmente isso quer dizer que posso ao menos chegar a esse ponto. Norma dizia: como assim felizmente? Ninguém vai se lembrar, vai ser uma batalha solitária. Sun Jin-woo ativa suas sombras para ir embora dali e dizia: por favor, me perdoe pela visita repentina e pelo favor que pedi. Norma Selner chama por Sun Jin-woo, mas de repente ele se teleporta para outro local. Em cima de uma torre, Sung observava a cidade e o nascer do sol. Ele pega seu celular e liga para alguém. Sung dizia: sou eu, desculpe, estive bem ocupado. Aquela pessoa era Cha Ha-in. A caçadora de Rank S fica surpresa. Jin-woo, é você mesmo? Está tudo bem, eu também estive bem ocupada. Sung então falava: não nos vimos há bastante tempo, já que estivemos bem ocupados. Vamos nos ver em breve. Cha Ha-in responde que sim, isso vai acontecer. Porém, antes de desligar, ela tem um último pedido.
Jinwoo, pode me prometer que vai vir me encontrar? Sorrindo, o caçador Sun Jinwoo responde que sim, é claro que vou, eu prometo que vou te encontrar. Cha-Rain desliga o celular, ela sente que aquela pode ser sua última conversa com Jinwoo, porém ele fez uma promessa. De repente, o caçador de rank S Choi Jong-in aparece. Ele diz que devem ir. Todos os caçadores da Coreia estavam reunidos no aeroporto. Eles estavam se preparando para enfrentar os inimigos. Vemos também os caçadores da China, liderados por Liu Zigang, além dos caçadores de rank S do Japão, os caçadores da Alemanha, liderados por Lennart Nierman, os caçadores dos Estados Unidos, ao lado de Thomas Andre. Essas eram as forças unidas de todas as nações. A Aliança dos Caçadores Asiáticos, a Aliança dos Caçadores Europeus, a União Temporária de Guildas Africanas e a Aliança Emergencial Chinesa. Centenas de milhares de caçadores estão a caminho da batalha. Vemos o monarca da destruição. Antares estava de pé sob uma pilha de corpos de centenas de caçadores. Ele dizia, estou bem aqui. Ele olha para cima e de repente expande sua presença. Antares queria localizar o seu alvo, e a milhares de quilômetros de distância, ele sente a presença do monarca das sombras, e dizia, já tomamos as vidas de dezenas de milhares de sua raça. Até quando planeja se esconder? Sun Jinwoo, com seus olhos brilhando, responde, eu chegarei em breve. Vemos uma cidade completamente destruída. Algum tempo se passou. O monarca da destruição estava naquele lugar e dizia em pensamentos. Ele ficou em silêncio desde então. O que está tentando fazer? Bem, já que ele está lutando contra um exército de 10 milhões, ir numa batalha direta seria suicídio. Ele pode ter fugido para as profundezas do abismo. De repente, vemos o momento em que um míssil atinge o rosto do monarca da destruição. Para Antares, aquilo foi o mesmo que nada, mas de repente percebemos que dezenas de outros mísseis foram disparados contra ele. Uma explosão gigantesca acontece. Os caças que sobrevoavam aquela cidade confirmam que conseguiram acertar o alvo. Porém, devido à explosão, não conseguiam confirmar a olho nu, mas acreditam que dessa vez funcionou. Porém, de repente, do meio da fumaça, vemos surgir uma gigantesca coluna de fogo. Aquele era o poder do Rei dos Dragões. De repente, uma enorme sombra se ergue de dentro daquela coluna. Olhos gigantescos e brilhantes são vistos pelos pilotos dos caças. Aquilo parecia a forma de um gigantesco dragão. Essa era a verdadeira forma de Antares, que enquanto observava as aeronaves dizia, mais que entediante, ele abre sua enorme boca e dispara uma gigantesca rajada de energia. Aquele poder é o suficiente para destruir tudo o que toca. Nesse momento, somos levados para a base de Sun Jinwoo. Aquele era o castelo do monarca das sombras, que foi criado por seus subordinados. Sung estava sentado em seu trono. Ele parecia solitário e pensativo. Os olhos do monarca brilhavam e ele vê na parede acima uma escrita que dizia, meu rei. Sung sorri, ele agradece a Beru, com certeza isso foi obra dele. E de repente, Beru chega até aquele local dizendo, meu rei, e Sung responde que já sabia o que ele iria falar. Belion também aparece e avisa seu mestre que seria muito perigoso. Igris também se manifesta e diz pensar o mesmo. Sung dizia, eu sei que estão preocupados com a minha segurança, mas tem horas em que não posso deixar o perigo me impedir de fazer as coisas que precisam ser feitas. Ashborn, meu antecessor, gostava dessa parte de mim. Se estivesse na mesma situação que eu, me pergunto o que ele faria. Se fosse ele não deixaria nada impedi-lo de fazer o que fosse necessário. Nesse momento, Belion se lembra da forma original de Ashborn, de quando ele ainda era um governante. E depois, ao olhar para Sun Jinwoo, sorrindo, ele consegue ver a forma de seu antigo mestre. E surpreso, suas palavras eram... Eles se parecem muito. Belion sorri, ele finalmente entende. E de repente, as 3 sombras mais poderosas desse exército se colocam à frente de Sun Jinwoo. Eles se põem de joelhos e dizem, ficaremos com o Senhor até o fim, meu rei. Sun Jinwoo se levanta do trono e diz, então muito bem. Ele começa a caminhar para fora do castelo, junto de seus subordinados.
Belion pergunta ao seu senhor: não deveria falar com a sua família? Sung responde que não. Se ouvisse as vozes delas agora, não sei se conseguiria continuar. Sung quebra o seu celular. Ele está decidido e diz: vamos. Vemos uma cidade completamente destruída, tudo estava em ruínas e os dragões caçavam as aeronaves. Um dos dragões servos de Antares consegue alcançar um jato do exército e facilmente o destrói. Vemos que no último momento o piloto conseguiu ejetar. Ele aciona seu paraquedas e consegue pousar em segurança. Porém aquele era um campo de guerra, um lugar perigoso cercado por monstros. O piloto se esconde e observa alguns de seus amigos sendo devorados pelos monstros. Esse era um verdadeiro banho de sangue. Mas de repente, o homem escuta algo. Ele olha para trás e se assusta. Um monstro irá devorá-lo. No último instante, aquele soldado salta e consegue se salvar. Ele pega uma arma de um de seus amigos que estava morto e começa a atirar contra o monstro. Morra, desgraçado! Era o que ele gritava. Porém, as balas daquela arma não conseguiam ferir o monstro que veio de outro mundo. De repente, as balas acabam e o monstro vai em sua direção. O homem desiste. Ele fecha seus olhos e espera pela morte. Mas ele percebe que nada aconteceu. E ao abrir seus olhos, ele vê que aquele grande monstro centopeia estava partido ao meio. O homem estava surpreso e ao observar à sua frente ele vê alguém. Esse era um garoto que carregava 2 adagas vermelhas. Seu nome é Sung Jin-woo, o monarca das sombras. O homem reconhece Jin-woo, afinal ele é o caçador mais poderoso do mundo e Sung pede para o piloto ir embora. Ele deve se salvar. Vários monstros aparecem e atacam Sung de uma só vez. Jin-woo exalava sua mana obscura e o soldado que ele salvou fica preocupado. Sung então aponta sua adaga para frente e dizia: toque do dominador. Sua mana cobre a lâmina daquela navalha e Sung finalmente ataca. Com apenas um movimento, ele consegue fatiar todos aqueles monstros à sua frente. Uma horda de monstros é destruída em apenas um segundo. Sung Jin-woo segue em frente. Esse é o primeiro passo da guerra. Sung então decide começar com esses caras e então diz: ergam-se. Os monstros que acabaram de morrer se tornam sombras. Sua missão é matar os outros monstros daquela área. Antares então consegue sentir a presença de Sung e dizia: o monarca das sombras apareceu na fronte oriental. Yogmunti, o monarca da transfiguração, falava: por que não reunimos todas as nossas forças e atacamos ele agora mesmo? Tarnak, o monarca do corpo de ferro, dizia: não sinto o exército dos mortos entre o exército das sombras dele. Ele deve estar separando o exército para cobrir uma área maior. Em pensamentos, o monarca da destruição falava: ele deve estar tentando absorver nossas forças, vindo sozinho para esse lugar. Ele está tentando ganhar tempo, evitando uma batalha direta. Monarca das sombras, o que você está planejando? Enquanto isso, os jornais noticiavam: quando perdemos contato com os caçadores que foram subjugar as bestas demoníacas, o governo dos Estados Unidos rapidamente enviou o exército para ganhar tempo para que os civis evacuem. Quem assistia aquele jornal era ninguém menos que o Oh Jin-cho, o presidente da Associação de Caçadores Coreana. Ele falava: o desastre que está acontecendo do outro lado do mundo, depois do Canadá, até mesmo os Estados Unidos, que possuem o maior poder militar do mundo, não podem fazer nada enquanto são destruídos pelos monstros. A única coisa que os humanos podem fazer agora é rezar por um milagre. Mas que tipo de milagre poderá pará-los? Um milagre. Meu Deus, por favor, não nos abandone. Centenas de novos soldados das sombras se juntaram ao exército de Sung Jin-woo. Eles eram como um grande tsunami que engolia tudo. A escuridão das sombras lentamente começou a se espalhar pelo campo de batalha. Vemos os monstros do exército dos monarcas sendo completamente destruídos. Eles são fatiados em pedaços por Sung Jin-woo. O monarca das sombras agora colecionava novos soldados em seu exército das sombras. Jin-woo utiliza seus poderes e as adagas de Kamish para poder destruir aquela horda de inimigos. De repente, ele se depara com um monstro gigante que faz um ataque direto. Ele queria esmagar Sung Jin-woo. Aquele gigante era maior do que os prédios daquele lugar e seu ataque causa uma grande explosão.
mas o monarca das sombras conseguiu escapar daquele golpe. Ele avança em alta velocidade na direção do inimigo. Com seu poder e velocidade, ele é capaz de cortar um dos pés do gigante. Sun Jinwoo está em um outro nível. O gigante se desequilibra e logo em seguida a horda dos soldados das sombras avança contra ele. Os soldados das sombras avançam e atacam o corpo do gigante, devorando aquele monstro como se ele fosse um simples pedaço de carne. Sun Jinwoo estava utilizando seu exército dos mortos para devorar os monstros do inimigo. Ele olha para o céu e nesse momento percebe que uma horda de dragões chegou naquele local. Esses certamente serão soldados mais poderosos do que os anteriores. Sun Jinwoo dizia em pensamentos: o exército da destruição começou a se mover. Como não posso sentir o Rei Dragão, não acho que estejam planejando fazer algo ainda. Não há com o que ficar desapontado, já que ainda tem muito tempo sobrando. Se ele estiver hesitando em fazer algo, só preciso dar um motivo a ele. O exército dos dragões se aproxima de Sun Jinwoo, que dizia: ergam-se! O gigante que acabou de ser derrotado agora se ergue sendo um gigante das sombras. Ele ataca os dragões inimigos que estão nos céus e consegue derrotar alguns deles. Porém, de repente, um dos dragões utiliza seu poder de fogo e com apenas uma rajada de chamas, ele consegue destruir o gigante das sombras. Esse dragão era mais forte que os demais e também conseguia falar. Ele dizia: você se atreve a tentar se opor ao grande Rei Dragão com meras marionetes feitas de mana. Como um servo do Rei Dragão, eu irei destruí-lo. De repente vemos que Sun Jinwoo estava nos céus. Ele sobrevoava aquele lugar com a ajuda de seu Wyvern Kaizel. Ele dizia: você fala demais. O dragão se assusta e olha para trás, porém já era tarde demais. Sun Jinwoo salta de Kaizel na direção do dragão. Utilizando as adagas de Kamish, ele desfere um único golpe. Esse ataque foi forte o suficiente para cortar a cabeça daquele dragão. Ao longe, Antares pressente que seu servo foi derrotado. Ele dizia: o monarca das sombras está ficando mais forte. Vamos atacá-lo. Monarca da transfiguração. Melhor ficar aqui e esperar pela emboscada do exército das sombras. Yogmunti aceita aquelas ordens. Nesse momento, Antares cria vários portais e dizia: eu não irei deixá-lo ir. Enquanto isso, em outra fronte de batalha, vemos os gigantes e monstros avançando contra soldados humanos do exército. Eles disparam suas balas e canhões contra esses monstros, porém o poder bélico da humanidade não poderia ferir essas criaturas. Um dos soldados gritava: atirem, não se preocupem com a munição, podemos pelo menos impedi-los de se moverem atirando nas pernas ou braços. Precisamos esperar pelos reforços dos caçadores. Apesar dessas palavras, esse esforço era inútil. As feras chegam até os soldados e como consequência os devoram. Um dos gigantes estava prestes a esmagar outro soldado, mas de repente uma mão o atinge. Aquele era um poderoso soco, desferido por um caçador poderoso. O gigante é jogado para longe e sorrindo, aquele caçador dizia: eu já vi todos esses caras em dungeons antes. Tem um monte deles, mas não são tão fortes assim. Quem chegaria a ninguém menos do que Thomas Andre, o caçador de nível nacional. Ele estava junto de sua guilda Scavenger, seus olhos brilhavam e seu corpo exalava uma poderosa mana. Porém Thomas percebe algo. Alguém estava se aproximando. Ele passa entre os monstros e dizia: você é o humano da última vez. Um vassalo fraco que quase morreu nas mãos do monarca das bestas. Eu sou o rei dos monstros humanoides, o monarca do corpo de aço. Já deve ter percebido que posso acabar com sua vida em um piscar de olhos. E mesmo assim, você planeja entrar no meu caminho. Quem aparece ali é um dos monarcas. Seu nome é Tarnak. E mais uma vez, Thomas Andre terá que enfrentar um monarca. O que vai acontecer? Tarnak aparece, ele diz que pode derrotar Thomas Andre facilmente. Afinal, o caçador de nível nacional já foi derrotado no passado pelo monarca das feras Rakan. Porém, Thomas Andre responde: é mesmo? Eu não sou muito fã de coisas confusas. De repente, vemos que na sombra de Thomas Andre existem vários soldados das sombras que estão escondidos. Eles finalmente se manifestam. Aquele é Belion, que dizia: já faz um tempo, monarca do corpo de aço. Tarnak fica surpreso e pergunta: por que o exército das sombras está aqui? Devem ter se escondido na sombra daquele humano, enquanto ocultavam as suas próprias presenças.
Tarnak então conclui que foi pego na armadilha de Sun Jinwoo e deveria avisar o rei dos dragões Antares. Porém, de repente ele se assusta e se pergunta: por quê? Mas por que eu não consigo me comunicar com ele? Não me diga que, ao olhar para cima de um prédio, Tarnak avista um orc xamã, aquele Efeng que utilizava algum tipo de magia para bloquear a telepatia dos monarcas. Tarnak, observando aquilo, dizia: essa estratégia não pode ter sido pensada pelos soldados das sombras ou pelo monarca das sombras. Não combina com a forma que o exército das sombras faz as suas coisas, que consiste basicamente em sentenciar todos os inimigos diante deles à morte. Esse é o método dos humanos. Ele não é qualificado para ser um monarca. Tarnak fica furioso. O monarca do corpo de ferro começa a se transformar. Porém, à sua frente aparece Beru. A formiga das sombras estava diferente e parecia muito mais poderosa. Ele dizia: retire o que disse. É um grande pecado insultar o meu rei. Tarnak o responde. Um Beru soldado se atreve a entrar no caminho de um monarca. Beru emite seu grito de guerra e naquele momento Tarnak mostra sua verdadeira forma. Ele se transforma em um monstro humanoide que era gigantesco, enquanto Beru se prepara para enfrentá-lo. Enquanto isso, em outro local, vemos Sun Jinwoo. Algo branco caía do céu, parecia neve, mas na verdade eram cinzas das pessoas e cidades que foram queimadas por Antares. Sun Jinwoo caminhava e à sua frente estava o monarca da destruição, o rei dos dragões, Antares. Finalmente os dois monarcas mais poderosos se encontram. Sun Jinwoo segurava suas adagas. Ele olha para cima e avista o monarca da destruição em cima de alguns destroços. Antares dizia em pensamentos: não consigo entrar em contato com o monarca do corpo de ferro. Ele me traiu ou é coisa da magia desse cara. Melhor matá-lo só para garantir. Antares abre sua boca. Ele cria poderosas chamas e rapidamente dispara aquelas chamas mágicas altamente destrutivas em Sun Jinwoo. O monarca das sombras fica surpreso. As chamas destroem tudo à sua frente. Onde existiam destroços, agora temos um mar de chamas. Esse é o vasto poder do monarca da destruição. Antares observava aquilo, mas ao olhar para o céu, ele avista Sun Jinwoo. O monarca das sombras conseguia escapar daquele ataque e utilizava o seu Wyvern Kaizel para poder voar. De repente, Jinwoo dizia: ergam-se. De repente, todos os dragões e monstros transformados em sombras por Sun Jinwoo aparecem. Eles saem de sua sombra e vão diretamente atacar o rei dos dragões. Antares se prepara para o combate e, utilizando suas garras, ele irá atacar. Enquanto isso, vemos alguns monstros sendo cortados pelo caçador mais poderoso da China. Liu Zigeng estava lutando com todo o seu poder e decapitava alguns gigantes em batalha. Ele dizia: monstros como gigantes não são muito problemáticos, desde que não estejamos lutando no mar. Todo o poder mágico na Terra está colapsando. Tem provavelmente milhões de caçadores enfrentando inúmeras bestas por todo lado. Ainda mais que consigo sentir todo o meu corpo reagindo ao poder mágico mesmo tão de longe. Finalmente começaram ali também. Liu Zigeng conseguia ver o choque entre os poderes mágicos do Monarca das Sombras e o Monarca da Destruição. As sombras dos dragões estavam atacando Antares, porém apenas com suas garras ele consegue disparar uma poderosa magia explosiva. O rei dos dragões causa uma grande explosão e consegue destruir as sombras. Ele dizia: esses soldados inúteis são tudo o que tem. Você enviou suas forças principais para o monarca do corpo de ferro e agora tenta me enfrentar com esses insetos. De repente o rei dos dragões olha para trás. Ele percebe que Sun Jinwoo criou um portal e estava correndo até ele. O monarca se pergunta se Jinwoo irá fugir. Não vou deixá-lo fazer isso, não importa o que aconteça. Antares parte a toda velocidade. Ele pretende impedir que Sun Jinwoo fuja. Antares também entra naquele portal. Porém, ao atravessá-lo, ele se depara com a força principal do exército das sombras. Ygritte, Tanque e Iron lideravam aquela parte do exército que estava encarregada de lutar contra Antares. O rei dos dragões se perguntava: ele já absorveu as forças do monarca do corpo de ferro? Ao olhar para trás, o rei dragão finalmente entende. Ele avista Beru e Belion. Os dois foram os responsáveis por derrotar Tarnak. O monarca do corpo de ferro estava desaparecendo após perder a sua vida.
Antares então entende. Ele derrotou as tropas do Monarca do Corpo de Ferro primeiro e então veio atrás de mim. Não foi uma estratégia ruim, mas você está sendo inocente, Monarca das Sombras. De repente vemos que Yogumunti, o Monarca da Transfiguração, também estava ali. Ele seguiu Antares e do alto de um prédio cria dezenas de portais. Antares dizia: Monarca das Sombras, pode ter pensado que eu era o único te perseguindo, mas estava errado. Esses são os portais que o Monarca da Transfiguração Yogumunti preparou. Usando eles, posso invocar quantas tropas quiser. Parece que acabei completamente com seus planos. Esse seu erro irá ser a causa da sua morte. Você perdeu. Centenas de dragões extremamente poderosos saem dos portais. Sun Jinwoo sorri ao observar aquilo, e nesse momento ele ordena que seus soldados voltem para sua sombra. Antares então pergunta por que chamou todas as suas sombras de volta. Não me diga que já desistiu. Bem, depois de ver toda essa diferença entre nós, não é de se estranhar que tenha desistido. Sun Jinwoo olha para o céu. Milhares de dragões sobrevoavam aquele local. E de repente o rosto de Sun Jinwoo começa a sofrer uma transformação. Antares então percebe o que ele queria fazer e diz: não pode ser, seu desgraçado. Guardada dentro da pedra de runa de Kamish estava a habilidade que é a pior inimiga da raça dos dragões. Um rugido da alma que incapacita todos e os fazem cair em desespero, indiferente se são aliados ou inimigos. Sun Jinwoo cria asas de dragão e chifres saem de sua cabeça. De repente ele emite um poderoso rugido. Esse é o fogo de dragão. Aquela onda sonora alcança todos os dragões que estavam ali presentes e até mesmo o Monarca Yogumunti. Surpreso, Antares dizia: então os dragões não conseguirão se mover, mas ele conseguiu incapacitar Yogumunti também. De repente Sung aparece ao lado de Antares. Ele segura seu braço e diz: me siga. O Monarca da Destruição se pergunta se Jinwoo fez tudo isso apenas para chegar a esse momento. De repente vemos o castelo de Sun Jinwoo. Aquela era a sua base, criada em uma ilha remota. De repente, Sung e Antares se teleportam para esse lugar. Sung dizia: esse lugar fica do outro lado do mundo, bem distante do seu exército. Antares então responde: enquanto uma guerra direta seria vantajosa para você se tivesse todas essas tropas, também iria consumir seu poder mágico muito mais rápido. Seu plano de me trazer aqui sozinho é uma estratégia incrível. Aquele é o seu castelo? Sung responde que sim, e Antares falava: considerando que pertence ao Monarca das Sombras, não é muito impressionante. Sun Jinwoo invoca suas adagas e diz: mesmo assim, pensei que aquele castelo seria perfeito para comemorar a sua morte. Nesse momento, Antares começa a se transformar. Ele iria utilizar sua verdadeira forma e dizia: então essa luta vai ser sobre conseguir resistir até que minhas tropas me achem ou não. Antares se transforma em um gigantesco dragão. Ele é a encarnação da destruição. À sua frente está Sun Jinwoo, ao lado do seu exército das sombras. A intensa batalha vai começar. Alguém observava os prédios destruídos. Aquela pessoa é Norma Selner, que dizia: as chamas da guerra se espalharam por todo o território americano. Ao seu lado estava David Brennan, que responde: todo tipo de mana está se espalhando loucamente pela região. Nunca pensei que o caçador Sung estivesse falando a verdade. O que vamos fazer agora? Norma fala que Sung não é o único caçador que eles têm. Caçadores de todo mundo se jogaram nesta guerra, sejam eles de rank E ou S. Nesse momento vemos Thomas Andre destruindo 2 monstros com as próprias mãos. Norma dizia: as habilidades de um rank E são apenas um pouco maiores que a de um humano comum. Com certeza, eles já perceberam que, tirando o fato de estarem com armas mágicas, eles não vão conseguir fazer muito nesta batalha. Isso não é diferente para os caçadores de rank D ou C. Enquanto caçadores de rank E podem caçar uma besta, os de rank D só conseguiriam matar 3 delas, e os de rank C conseguiriam matar cerca de 10. Esse é o caso até mesmo para os caçadores de rank S. Mesmo que consigam matar milhares deles, eventualmente eles irão perecer iguais a muitas outras estrelas.
Nesse momento, vemos a caçadora de rank S, Cha-Rain, em cima de uma pilha de monstros mortos. Ao seu lado estavam vários outros caçadores, e um grande clarão no céu podia ser visto. E Norma Selner falava: porém, quando estrelas caem e formam desenhos no céu, mesmo que seja por pouco tempo, elas nos mostram o futuro. As pessoas chamam isso de esperança. Enquanto isso, na Coreia, o presidente Oh Jin-chul é comunicado que o caçador Sun Jin-woo parece ter conseguido atrair as bestas para uma ilha inabitada do Japão. Em pensamentos, Jin-chul dizia: lembro que o caçador Sung me falou algo antes. Ele me disse que tinha uma ilha assim com dezenas de quilômetros de tamanho, na qual um portal de gigantes entrou em colapso e uma grande quantidade de mana se espalhou pela região. Se a batalha for acontecer lá, conseguiríamos minimizar os danos. Foi por isso que ele esteve se escondendo em um lugar desses por todo esse tempo. O agente pergunta se deveriam enviar alguns caçadores por garantia. O Jin-chul então responde: todos os caçadores de rank S não estão nos Estados Unidos agora. Que tipo de caçadores iríamos enviar? Poderíamos enviar os de rank E? Você sabia que até mesmo o caçador Sung costumava ser um caçador de rank E? O agente fica surpreso e Jin-chul completa: sei que é possível que um caçador de rank E se torne um herói. Na ilha distante, vemos Sun Jin-woo voando em cima de seu Wyvern Kaizel. Ele estava se preparando para atacar o grande dragão Antares. O dragão gigantesco concentra sua magia na boca e cria uma poderosa magia de fogo. Porém, antes que pudesse dispará-la, sua boca acaba sendo amarrada. Antares fica surpreso e ao olhar para o lado ele vê Belion. A sombra mais forte de Sun Jin-woo utiliza sua espada, que pode se transformar em uma espécie de chicote, para então amarrar a boca do monarca. Naquele momento, as sombras dos gigantes começam a segurar o pescoço do grande dragão. Eles pretendem imobilizá-lo. Feng, o orc xamã, utiliza um encantamento. Ele irá utilizar sua magia para atacar. Com aquele poder, ele aumenta a gravidade no corpo de Antares e força ele a ficar no chão. Enquanto isso, Beru e Greed avançam. A formiga das sombras concentra seu poder nas garras, e o antigo caçador de rank S, que voltou dos mortos como Greed, concentra seu poder no punho. Eles acertam o rosto de Antares, e um grande impacto acontece. E do alto, Ygritte avança utilizando a espada do rei demoníaco, aquela que já foi a arma de um antigo monarca, Baran, o monarca das chamas. Agora será utilizada contra Antares. Ygritte o atinge com a lâmina e a cabeça de Antares recebe uma poderosa descarga elétrica. Sung observa tudo aquilo dos céus e em pensamento ele dizia: acho que está tudo indo bem. De repente, Antares sorri. Ele diz: que interessante, gosto de lutas em que supero meus inimigos, com uma diferença enorme de números, mas acho que estar na situação contrária também é bem divertido. Nesse momento, Sung fica assustado. Antares emana uma grande quantidade de energia e diz: deixe-me lhe mostrar o verdadeiro temor do dragão. A mana emitida do corpo do dragão era densa. As sombras de Sun Jin-woo desapareciam apenas ao entrar em contato com esse poder. Sun Jin-woo estava surpreso e dizia: o ataque do temor do dragão utilizado pelo rei dos dragões. Não vou conseguir controlar os meus soldados assim. Voltem! Sun Jin-woo ordena que seus soldados voltem para sua sombra e de repente o dragão colossal consegue chegar até onde Sun Jin-woo está. Antares prepara um disparo massivo de chamas. Aquele ataque é extremamente poderoso. O fogo do dragão que consome tudo à sua frente. Sun Jin-woo ordena que Kaizel também volte para sua sombra. E de repente aquele poder se comprime em uma esfera e logo em seguida uma grande explosão se forma. Em frente ao mar de chamas vemos o grande dragão. Ele dizia: esse é o verdadeiro, o avatar da destruição, que não hesita em se sacrificar pelo bem da guerra. A mistura do sangue, dos gritos, da loucura e da destruição. Um ser criado unicamente para a guerra. Esse sou eu, Antares, o rei dos dragões e o monarca da destruição. À frente de Antares vemos Sun Jin-woo. Ele estava de joelhos e dizia em pensamentos: a enorme quantidade de mana de quando o rei dos gigantes morreu deve ter sido toda absorvida pelo solo. E mesmo assim, não foi o bastante contra esse ataque. Até mesmo os soldados nas sombras iriam morrer imediatamente se fossem acertados diretamente pelo sopro dele. Vemos Antares tomando novamente a forma humana. Ele dizia: não precisa ficar tão nervoso, monarca das sombras.
Quando você agarrou meu braço, eu poderia facilmente ter me libertado, mas não o fiz, porque você me impressionou ao me colocar contra a parede. E como um companheiro monarca, gostaria de ter uma conversa com você. Se tiver herdado as memórias do antigo monarca das sombras, então já deve saber disso. Mas nosso inimigo mortal não está nesse lugar, mas sim acima dos céus. O exército dos governantes. O único propósito da existência deles é destruir os monarcas que nasceram da escuridão. E o monarca das sombras não é uma exceção. Estava planejando te eliminar e então me preparar para lutar contra eles. Mas mudei de ideia depois de ver a forma com que luta. Você possui talentos diferentes aos do Ashborn e vi nossa vitória gloriosa entre seus talentos. Se quiser que eu permita que sua família viva, assim o farei. Se quiser preservar o seu país, farei o mesmo. Se quiser que eu e meus soldados deixem essa terra, partirei em silêncio. Torne-se o dono dessa terra, e não estou falando do castelo nas montanhas. Estou falando sobre ser o dono de todo o planeta. Você possui qualificações para isso. Antares, após fazer essa grande proposta para Sung Jin-woo, estende sua mão. Sung estava pensativo e de repente olha nos olhos de Antares que diz: tudo o que você tem que fazer é apertar a minha mão. Se unirmos forças para derrotar os soldados dos governantes, sua família, seu país e todo o planeta irão reconquistar a paz e a liberdade. Que tal, monarca das sombras, vai se juntar a mim? Sung Jin-woo sorri, seus olhos ficam negros e ele responde: não me faça rir, quer que eu acredite em você, mesmo que seus olhos gritem com o desejo de me matar. Antares fica surpreso, ele começa a rir de repente. Vemos que as sombras tomam o corpo de Sung Jin-woo e Antares falava: acho que não tenho como esconder, essa foi minha última tentativa, então prepare-se, monarca das sombras. Antares revela seu sorriso maléfico, ele exala uma mana poderosa e inicia seu ataque. O rei dragão desfere um soco na direção de Sung Jin-woo, sua mão se transforma na mão gigantesca de um dragão. Sung consegue se esquivar daquele golpe e invoca Kaizel e suas adagas. De repente, o corpo de Antares novamente se transforma em um dragão gigantesco. Ele não perde tempo e dispara a sua rajada de chamas. Sung Jin-woo consegue se esquivar, utilizando o Kaizel. As chamas ficam cada vez mais intensas e Sung ordena que Kaizel voe mais abaixo. O monarca das sombras se aproxima da cabeça de Antares. Sung Jin-woo então fala: ele irá atacar. Sung começa a girar rapidamente e acerta o olho do dragão. Esse é um ataque poderoso feito com suas adagas. Após atacar o olho de Antares, ele também ataca partes de seu pescoço. Kaizel rapidamente retorna para ajudar seu mestre antes que ele caia no chão. Jin-woo então olha para o inimigo e percebe que seu ataque não causou nenhum arranhão. Antares dizia: você não pode me ferir com algo assim. Sung diz para Kaizel que eles devem sair daquele lugar. De repente, Antares utiliza o terror de dragão, emitindo um poderoso rugido que vem direto da alma. Kaizel acaba sendo afetado por esse ataque. O Wyvern é paralisado em pleno ar. Sung estava preocupado e de repente Kaizel enrola sua cauda em Sung Jin-woo. Ele joga seu mestre para trás e ao dizer o nome de Kaizel, Sung percebe: o Wyvern das sombras o salvou. De repente, Kaizel é atingido por uma forte rajada de chamas. O impacto dessa magia arremessa Sung Jin-woo mais para longe. Jin-woo acaba sendo arremessado no mar e Antares dizia: você provavelmente não vai morrer por algo assim. De repente, Sung avança novamente contra o inimigo. Ele utilizou o toque do dominador para poder voltar à batalha. Sung se agarra às escamas do dragão e prepara sua adaga para perfurá-lo. Em pensamentos, Jin-woo dizia: a superfície dele parece até magma. Sung começa a atacar, ele tenta perfurar o corpo de Antares, porém mesmo utilizando múltiplos golpes, isso não era possível. De repente, o monarca da destruição tenta esmagar Jin-woo, porém o monarca das sombras escapa no último momento. Ele então ordena: ergam-se. Antares se surpreende. Nesse momento, os dragões das sombras se erguem e atacam o rei dragão. Vemos os dragões das sombras de Sung Jin-woo segurando o rei dragão.
enquanto um mordia seu pescoço. Os outros preparam uma poderosa rajada de chamas. Eles acertam esse poder abaixo das asas de Antares, atingindo diretamente o seu corpo. Sung, observando de longe, dizia em pensamentos: o fogo dos dragões ancestrais que o Belial usou são inúteis contra ele. Ele tem uma força muito maior do que a de todos os que enfrentei até agora. Não posso lutar como sempre contra o rei dos dragões. Preciso de algo mais forte, preciso de poder. Vemos as sombras cobrindo uma das mãos de Sung Jin-woo. Ele dizia: preciso de um poder com armadura, capaz de esmagar uma montanha apenas com as mãos. Espera, armadura? Nesse momento, Sung Jin-woo tem uma ideia. As sombras começam a girar em volta dele. Vemos que Antares conseguiu derrotar os dragões ancestrais das sombras. Ele dizia: está tentando mesmo me derrotar com uma simples sombra. Porém, de repente, o dragão se assusta. Ele vê um tornado feito de sombras logo à sua frente e se pergunta: mas o que é isso? O poder da escuridão está todo se reunindo naquele maldito. O que ele está tramando? Sung Jin-woo dizia em pensamentos: armadura. Posso usar o poder das sombras para formar uma armadura. Para criar uma armadura negra, grande e resistente. Criar uma armadura tão grande que qualquer ser vivo na Terra possa vê-la. De repente, aquele tornado das trevas começa a tomar forma. Ele era tão gigantesco a ponto de impressionar o monarca da destruição, que dizia: astralização? Não, isso é impossível. O monarca das sombras originalmente era um dos fragmentos de luz mais brilhante, então ele não deveria ter nenhuma outra forma. Essa deve ser a forma original dele. Mas como a forma dele pode ser tão grande? Não pode ser. Aquele maldito invocou o poder da morte na Terra. Como ele fez isso? Ele era só um humano até pouco tempo atrás. Como ele consegue controlar o poder da morte até esse nível? Naquele instante, Sung Jin-woo passa por uma transformação. Ele agora é um ser gigantesco feito de sombras. Essa é sua forma original, como monarca das sombras. Sung olha suas mãos gigantescas e se pergunta: esse sou eu? Essa é a verdadeira força que o monarca das sombras Ashborn deixou para mim. Dentro do meu corpo, dentro desse corpo enorme, posso sentir uma quantidade inimaginável de poder fluindo dentro de mim. E Antares, ao ver essa nova forma do monarca das sombras, dizia: entendo, você passou a vida toda vagando pelo reino dos vivos e também dos mortos. Então foi por isso que o monarca das sombras Ashborn conseguiu passar tal poder para um mero humano. Esse humano esteve lutando uma guerra contra si mesmo desde o começo, mesmo antes de receber esse poder, apenas para sobreviver. Eu preciso matar esse maldito, ele é perigoso demais. Antares dispara uma de suas magias de chamas, que é extremamente poderosa. Aquela rajada de fogo era muito mais mortal do que antes. Seu alvo é o gigantesco monarca das sombras, que está à sua frente, o avatar da morte. O monarca das sombras então estende sua mão. Ele concentra seu poder em um único ponto e dispara contra aquele ataque. O poder de Sung Jin-woo consegue cortar ao meio a rajada de chamas disparada por Antares. O monarca da destruição fica surpreso. Aquele poder do monarca das sombras atravessa o seu ataque até atingir o seu corpo. Antares acaba sendo atingido por uma poderosa energia e fica furioso. Monarca das sombras e monarca da destruição. Ambos estão frente a frente em suas formas originais. A verdadeira batalha começa agora. Sung Jin-woo avança e Antares também. Os dois seres colossais se chocam e medem suas forças. Aquela era uma batalha de força e poder mágico. Além de seus corpos, as suas auras também se chocavam. Uma grande destruição começa a acontecer. O solo daquele lugar começa a ser destruído. Antares ataca com suas garras, que são extremamente afiadas. Porém, o monarca das sombras consegue conter aquele ataque. Com a outra mão, Sung Jin-woo acerta um poderoso soco no rosto do dragão. Antares certamente sentiu o impacto daquele golpe, porém ele contra-ataca com uma mordida feroz. Ele morde o corpo do monarca das sombras. A força do monarca da destruição é também colossal. Ele consegue tirar do chão o gigantesco monarca adversário e começa a girá-lo no ar, até arremessá-lo para longe. Sung Jin-woo então cai no chão e uma grande explosão acontece. E antes que ele pudesse se recuperar totalmente, Sung pressente um ataque. Ao se levantar,
ele depara com uma rajada de chamas vindo em sua direção. Jinwoo se esquiva no último momento do poderoso ataque do dragão, porém mesmo assim, seu braço direito foi atingido, sendo então completamente destruído. Sung invoca uma espada das sombras na sua mão esquerda e parte para o ataque. Antares continuava disparando sua magia de fogo, porém a lâmina das sombras consegue conter aquele poder. Sung consegue conter o avanço de Antares e acerta seu corpo com um golpe. O monarca da destruição então utiliza sua cauda para atacar. Como se fosse um chicote extremamente poderoso, aquela cauda atinge o corpo do monarca das sombras e o joga para longe novamente. Enquanto Sung estava no chão, Antares começa a voar pelos céus. Ele então invoca uma poderosa magia de chamas, criando várias esferas de fogo ao seu redor. O dragão então ataca com aquele poder. As esferas de fogo se tornam diversas rajadas de energia, que caem como estrelas cadentes do céu. Mesmo com toda aquela destruição, Antares se surpreende. Ele olha para o lado e vê uma lança feita de sombras vindo em sua direção. Aquela era a espada das sombras, disparada por Sung Jinwoo. Ela atinge e destrói uma das asas de Antares. O dragão gritava de dor e logo em seguida, mais 6 espadas das sombras são criadas por Sung Jinwoo. Ele se prepara para atacar e rapidamente lança aquelas 6 lâminas contra o seu inimigo. Antares, porém, ainda voava pelos céus e dispara sua magia de fogo para se defender. O choque entre as lâminas das sombras e o fogo do dragão acontece. Aquela era uma disputa de poder entre 2 seres extremamente poderosos, um duelo entre monarcas. Porém, de repente, uma grande explosão acontece. E quando a poeira baixa, vemos o corpo do monarca das sombras, que está completamente destruído. Aquela casca gigantesca, feita de sombras, desaparece e Sung Jinwoo volta à sua forma humana. Ele cai de joelhos e à sua frente vê o gigantesco dragão, que também estava desaparecendo. Antares então diz: custa uma quantidade enorme de vitalidade apenas para manter um grande poder. Essa é a minha última oferta. Não pretende mesmo se juntar a mim? Naquele momento, as sombras começam a cobrir o corpo de Sung Jinwoo novamente. Ele ativa sua nova forma e diz: não tenho intenção alguma de ficar do lado de um monstro. Antares também desperta uma nova forma. Seu corpo é coberto por uma poderosa armadura e ele invoca uma espada vermelha. O monarca da destruição falava: mas que tolice! Sung Jinwoo e Antares se encaram. Rapidamente eles partem para o ataque. A espada do Rei Dragão se choca com as adagas do Rei dos Mortos. A batalha de lâminas finalmente começou. Os ataques de Antares e de Jinwoo são equivalentes. O monarca da destruição dizia: o monarca da transfiguração e o exército da destruição estão destruindo tudo o que é seu. No fim das contas, você não conseguirá proteger nada, até mesmo agora, enquanto estamos lutando. Mesmo que seja o Rei dos Mortos, por ser um humano, você deve temer a morte. Quer que as chamas, que queimam até mesmo a própria morte, lhe transforme em cinzas. Logo tudo o que está tentando proteger será nada mais do que uma ilusão. Você já deve ter sentido isso, já que despertou os poderes de Ashborn. Em primeiro momento, Sung Jinwoo conseguia conter o avanço da espada de Antares, porém de repente, o Rei dos Dragões consegue fazer com que Sung Jinwoo perca uma de suas adagas. Aquela era uma das adagas feitas a partir do corpo de Kamish. Sung fica desprotegido e, aproveitando esse momento, Antares perfura seu corpo com a espada enquanto dizia: os inúmeros gritos de sofrimento desse mundo, é isso que é uma guerra. Esse é o exército da destruição, aniquilando a humanidade. Ouça os gritos de agonia deles, deixe o desespero deles contagiar uns aos outros e silencie a todos. Sung Jinwoo tenta tomar distância, porém Antares coloca sua espada no pescoço do monarca das sombras. O que vai acontecer agora? O monarca da destruição coloca sua espada no pescoço de Sung Jinwoo e dizia: arrependa-se de sua escolha. Sung então responde: sou eu quem deveria estar falando isso. Vemos a adaga de Sung Jinwoo flutuando logo acima de Antares. Ela estava sendo controlada pelo toque do dominador. De repente, Sung salta para trás e a adaga atinge as costas de Antares. Nesse momento, percebemos que aquela adaga, conhecida pelo nome Fúria de Kamish, não conseguiu atingir o corpo de Antares. O monarca da destruição cria uma espécie de barreira mágica em suas costas. Ele dizia:
Pensou que a adaga feita com a presa de um dragão poderia ferir o rei dos dragões. Não acha isso engraçado? Uma guerra entre a chama nascida da escuridão e a escuridão nascida da luz. Entretanto, parece que essa luta está chegando ao fim. Sung diz que isso realmente é verdade. Já estou vendo o fim dessa batalha. Antares pergunta se ele percebeu que resistir é inútil. E nesse momento, Jinwoo avança com toda a velocidade. O rei dos dragões falava. Isso mesmo, o exército da destruição nem mesmo precisa encontrar esse lugar, já que eu irei aumentar a moral deles com a sua cabeça, monarca tolo. Sung falava, o sol cria sombras mais escuras. Antares fica surpreso e de repente os soldados das sombras saem do corpo de Sun Jinwoo. Belion, Igris, Beru, Tanque, Iron e outros. Suas mãos seguram o corpo do monarca da destruição que fica furioso. Seu idiota, vou lhes rasgar em pedaços e lhe dar para os dragões comerem. Irei lhe matar miseravelmente por resistir ao rei dos dragões até o fim. Nesse momento vemos o intenso brilho surgindo na mão de Sun Jinwoo. Ele estava invocando uma adaga que era extremamente poderosa. Naquele momento, vemos que Sung carrega vários sentimentos nesse golpe. Esses eram os sentimentos de seu pai, Sung Woo-hwan, que deu a vida para proteger seu filho. Os sentimentos de Ashborn, o antigo monarca das sombras, que foi traído 2 vezes por seus aliados, tanto pelos monarcas quanto pelos governantes, e isso resultou na morte de seu pai, o Ser Absoluto. E o mais importante, Sung carregava seus próprios sentimentos naquele ataque, os sentimentos de uma criança que cresceu sem o pai devido àquela guerra e que nunca imaginou que se tornaria o maior caçador de todos os tempos. O ataque realizado com a adaga de seu pai, além de ser muito poderoso, carregava a vontade de todos que Sun Jinwoo respeita. Ele parte o corpo de Antares ao meio e diz, me pergunto se você pode ver sua própria morte. De repente vemos o céu se quebrando, era como uma quebra de dungeon. Túneis luminosos se abrem no céu, os governantes chegaram ali. Antares dizia, eu não estava esperando por isso, mas isso não deveria ser possível. Tenho certeza de que não vi um portal quando cheguei aqui. Uma quantidade monstruosa de energia seria necessária para conectar os 2 mundos. Então, como o exército dos governantes está aqui, seres celestiais com suas asas angelicais e lanças nas mãos cercam Antares, que perguntava, você estava planejando isso desde o começo? Distorcer o espaço com o choque entre 2 grandes poderes e trazer seus aliados de outro mundo para cá? Eu pensei que o motivo de você ter distraído o exército e me trazido até aqui era porque queria ter uma luta sem intromissões, mas não tem nenhum jeito de você ter se comunicado com os governantes. A transformação de Sun Jinwoo estava se desfazendo e ele responde que sim, havia um único jeito. Ele poderia se comunicar utilizando os receptáculos dos governantes. Os humanos, para quem eles deram poder, ainda estão aqui. Sun Jinwoo se lembra de Thomas Andre e de Liu Zhigang, os 2 caçadores mais fortes do mundo depois dele. Antares olha para o alto, ele havia se regenerado e diz, é mesmo, você usou os receptáculos deles para preparar um portal para cá. Você encontrou uma forma de vencer a guerra, mesmo se perdesse a batalha. Eu perdi completamente, por só ter olhado para a batalha menor. Nesse momento, Sung perguntava, foi você, não foi? O monarca das chamas brancas e o monarca das bestas. Foi você quem os mandou atacar o monarca das sombras. Antares pergunta se o monarca das chamas brancas disse isso para Sung. Nesse momento lembramos dos momentos finais de Baran. O monarca das chamas brancas confessa para Ashborn quem foi o mandante daquele ataque. Sun Jinwoo sorri e dizia, Ashborn te mandou um abraço. O caçador mais forte do mundo mostra seu dedo do meio para o monarca da destruição. O rei dos dragões fica furioso. Com isso entendemos, não eram apenas Baran, Rakan e os outros monarcas mais fracos que tinham medo do poder de Ashborn. O rei dos dragões Antares também tinha medo do poder que o monarca das sombras possui e por isso tentou eliminá-lo desde aquela época. Vendo que foi descoberto, Antares parte para o ataque. Ele chama Sung de desgraçado, porém antes que pudesse fazer alguma coisa, seu corpo acaba sendo perfurado por várias lanças.
os governantes atacam. Eles impedem Antares de matar Sun Jinwoo. E olhando para cima, o monarca avista alguém. Esse é o fragmento de luz mais brilhante, o líder dos governantes. Antes que seu corpo desapareça, Antares dizia: o mundo está coberto por uma luz tão brilhante e uma sombra tão escura. Desde o começo, eu não tinha nenhuma chance de vencer. Irei esperar no verdadeiro sono eterno, não no sono eterno que você criou. Vamos nos encontrar novamente. Sun Jinwoo sorri e responde: não se preocupe, eu vou te ver de novo em breve. O corpo de Antares se torna cinzas que desaparecem no ar e de repente o fragmento de luz mais brilhante desce dos céus e se aproxima de Sun Jinwoo. Ele dizia: você deu um fim à nossa guerra, não sei como posso mostrar minha gratidão. Sung então responde: não sei se isso seria considerado mostrar sua gratidão, mas eu tenho um pedido. O fragmento de luz pergunta qual seria e Sung responde: é algo que só vocês podem fazer por mim. O fragmento de luz dizia: farei tudo o que esteja ao meu alcance para lhe ajudar. Sung então faz seu pedido: só mais uma vez, posso usar a taça da reencarnação, só mais uma vez. Os governantes ficam surpresos com aquele pedido e o fragmento de luz mais brilhante responde: você acabou de pedir para usar a taça da reencarnação para voltar no tempo. Jinwoo revela que é isso mesmo. O governante então diz: mesmo se voltar no tempo, usando a ferramenta de Deus, a consciência dos seres superiores continuará a mesma. Você ainda quer fazer isso, mesmo que os monarcas caídos voltem à vida com as memórias dessa vida intactas? Sung fala que é isso mesmo, e quando ele voltar no tempo, não quer que os governantes enviem ninguém para a Terra. Vou cuidar dos monarcas e dos exércitos deles sozinho, na fenda dimensional. O fragmento de luz pergunta se Sung estaria disposto a lutar essa guerra sozinho. Qual o motivo para fazer isso? Usamos a taça da reencarnação muitas vezes, mas esse foi o melhor resultado que tivemos. Jinwoo então avista a adaga de seu pai e diz: eu perdi muitas pessoas nessa batalha e quero trazê-las de volta. Um homem que salvou a todos, mas que agora quer retornar ao passado para tentar salvar os que não conseguiram sobreviver. Sun Jinwoo precisa fazer isso, e o que o move é a lembrança de um herói, a lembrança de seu pai. Os governantes diziam: a durabilidade da taça da reencarnação está quase no fim. Se falhar dessa vez, não poderá voltar no tempo novamente. Se parar agora, ainda pode ser lembrado como um herói que impediu a invasão dos monarcas e será lembrado para sempre pelas pessoas. Entretanto, se voltar, ninguém irá se lembrar da batalha em que você lutou. Se perder os fragmentos, estarão esperando por você. E mesmo se vencer, ninguém irá lhe parabenizar por isso. Ainda assim quer voltar no tempo? Sun Jinwoo fica pensativo. Ele acaba de receber uma sentença vinda do fragmento de luz mais brilhante. Se ele voltar no tempo e falhar, o exército celestial será o seu novo inimigo. Jinwoo sorri e nesse momento vemos as pessoas mais próximas dele. Sua mãe e irmã estavam vendo as notícias da guerra contra os monstros em sua casa. A caçadora de Rank S, Cha-Rain, lutava no campo de batalha, destruindo os monstros restantes. O presidente da Associação de Caçadores, Wojin-Chu, estava contando com Sun Jinwoo. Seu melhor amigo, Yojin-Ho, atendia os telefonemas que chegavam na guilda Ajin. Mesmo nesse momento de crise, ele não abandonou a empresa que abriu com seu amigo. Sung então decide: eu vou voltar no tempo. O fragmento de luz falava: então você não quer salvar apenas uma parte do mundo, mas ele por completo, com suas próprias mãos. Sua determinação de carregar tudo nas costas me lembra Ashborn, o seu antecessor. O sol ilumina aquele lugar e vemos a densa sombra de Sun Jinwoo. Dentro daquela sombra, milhares de soldados esperam o comando de seu senhor. O fragmento de luz mais brilhante se aproxima. Ele diz que entende e deseja boa sorte. Sung então dizia: espere, o que acontece com os soldados das sombras que não existiam antes? O governante então responde: os seres que se sobrepõem com o passado irão perecer, mas os seres que não irão ficar.
Sung Jin-woo sorri. Ele entendeu. Agora está pronto. Vemos a taça da reencarnação flutuando sobre a mão do governante que diz que a sua coragem salve o mundo. Uma grande luz é emitida daquele objeto místico. Sung Jin-woo e os governantes presenciam esse momento. A grande luz toma conta daquele lugar e se estende pelo planeta. Comente aí o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.